Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Adriano Levi, eu sou líder coach de empreendedorismo e vim falar aqui hoje para vocês sobre uma ferramenta importante que todo líder precisa ter e é essencial no dia a dia de manter as equipes com resultados extraordinários, de conseguir se comunicar de forma assertiva com as suas equipes e conseguir gerar através disso resultados que sejam resultados assertivos e resultados cada vez de mais alta performance. Qual é essa ferramenta especificamente? Nós vamos falar aqui um pouco sobre alguns segredos e algumas coisas que as pessoas normalmente criam em torno do feedback. Tá? Então, como o próprio nome já diz, feedback, então é notícias antigas ou notícias que já aconteceram no passado. E é exatamente essa questão, é nesse ponto exatamente que eu quero tocar com vocês. Nós temos no Brasil uma mentalidade muito corretiva, então é sempre em cima de correção de coisas que já aconteceram. E aqui o que eu quero transformar, o que eu quero trazer para vocês é uma mentalidade mais preventiva, né? Então, como utilizar esse feedback, mesmo que com este nome, essa ferramenta, mas de uma forma em que eu possa ter uma visão mais de futuro e não em cima simplesmente de uma correção do passado. Então vamos fazer uma análise rápida, tá? Se eu pegar hoje os processos como eles são de feedback, normalmente eu tenho aqui o passado, tá certo? Eu estou aqui no passado, vieram acontecendo diversas coisas, chega em dado momento no futuro, ou especificamente no presente, tá? É proposital eu ter usado essa palavra aqui com vocês de futuro, mas aconteceu agora no presente, e aí em cima disso eu vou dar um feedback. E normalmente os feedbacks eles se retratam a este acontecimento do passado e de forma a corrigir. Tá certo até aí? Então faz sentido para vocês, né? Então eu tenho um passado, aconteceu algo, isso pode ter sido há 1 hora esse passado, pode ter sido há um dia, pode ter sido há um mês, não interessa muito o tempo do passado, mas o que acontece é, eu volto, né, no passado, o acontecimento e tento corrigi-lo, então eu dou um feedback corretivo, ou algo que aconteceu até mesmo positivo, algo que foi correto, né? Que a equipe fez de forma correta e de qualquer forma eu dou um feedback positivo, mas sempre focando no passado. Vamos fazer uma análise de uma forma diferente. Vamos imaginar que eu tenha hoje, tá, o passado como sendo o presente. Então, o passado para mim é o hoje. Olha que interessante. O passado para mim passa a ser o presente. Agora, neste minuto, até neste instante que vocês estão me assistindo. Perfeito até aí? Muito bem. Eu sei que vão se passar determinados tempos e eu tenho aqui no que eu vou chamar de futuro. Esse futuro pode ser amanhã, uma tarefa que tem que ser feita de hoje para amanhã, daqui a um mês. Esse futuro pode ser daqui a um ano. O tamanho do meu projeto, o tamanho da minha tarefa, o tamanho da minha ação, o tamanho da minha meta, não importa muito. Mas eu tenho algo que vai acontecer ainda. Eu estou hoje no presente e eu sei que eu tenho que executar um relatório, que eu tenho que entregar um módulo do meu app, eu tenho que fazer uma venda de 100 mil reais, eu tenho que executar a minha palestra que vai acontecer na segunda-feira, qualquer que seja o acontecimento. Então vamos lá. Vamos imaginar que eu tenha erros e eu tenha acertos, que eu tenha fracassos e que eu tenha sucessos. Então, se eu listo tudo que pode acontecer de erro, tudo que pode acontecer de fracasso, tudo que pode acontecer e que deve de acertos e tudo que deve acontecer de sucesso, para que no futuro, na segunda-feira, a minha palestra, na segunda-feira, a minha venda, durante o percurso da semana ou do mês, a entrega do aplicativo, eu já sei tudo que poderia acontecer. Então eu vou fazer uma lista de possíveis
problemas e uma lista de possíveis competências, habilidades, soluções que devam ser usadas, que devam ser aplicadas. Então eu sei que para que tudo aconteça no futuro corretamente, eu preciso ter uma comunicação assertiva, eu preciso ter uma equipe com uma inteligência emocional, eu preciso ter uma equipe que tenha foco em resultado, né? Eu já estou sabendo tudo o que eu preciso. Eu já sei nesse futuro tudo como deve acontecer. Eu fiz lá a minha pintura, fiz o meu quadro, né? Aqui a minha moldura. E aí no meu quadro eu tenho especificamente tudo que eu quero que aconteça, tudo como deve acontecer. Eu estou vendo lá as coisas, eu estou vendo lá os relatórios, eu estou vendo lá o aplicativo, a telinha do meu celular, eu estou vendo tudo como deve realmente acontecer. Então eu já sei, eu já estou visualizando as coisas como elas têm que estar. As equipes estão se comunicando, a troca de informações, uma inteligência emocional conseguindo ter a empatia pelos outros membros da minha equipe, tudo isso eu já sei que preciso ter. O meu feedback agora, ele passa a ser um feedback de performance, passa a ser um feedback de treinamento e desenvolvimento de competências. Olha só, eu já sei que eu preciso, para que tudo dê certo, para que não aconteçam esses erros e nem esses fracassos, que a equipe C tenha uma comunicação assertiva, que a equipe tenha inteligência emocional, empatia e consiga gerir principalmente conflitos, que a equipe tenha foco nos resultados e não se perca nesse foco, ou seja, atinja os resultados que eu quero, para daqui a uma hora, para daqui a um dia, para daqui a um mês. Sabendo disso tudo, eu começo então a dar este feedback. Eu começo que esse feedback já não é mais apenas uma chamada de comportamento, as consequências e como realmente eu me sinto. Eu passo a ter o quê? O que eu preciso, o que tem que ser desenvolvido, qual é o gap de cada integrante da equipe, e eu começo então a desenvolver. Eu dia a dia, até chegar no dia especificamente do futuro, eu não espero acontecer um problema de comunicação para voltar e dar um feedback corretivo. Eu não espero um acerto para voltar e dizer que foi um feedback positivo. Eu já tenho as minhas premiações, eu já tenho todo o meu feedback corretivo, eu já sei o que eu vou precisar corrigir. Então, sabendo-se que eu tenho que corrigir, eu já tomo a iniciativa. Eu passo do modo corretivo para o modo preventivo. Olha só, eu sei que isso é um nível muito, talvez, avançado. Eu sei que isso é uma coisa quase que de alta performance. Isso é uma característica de um líder visionário e um líder mentor coach. Ou seja, é aquele líder que desenvolve os seus liderados, que transfere experiência, que utiliza todo o seu conhecimento para que a sua equipe consiga se desenvolver. É um líder que já tem uma visão de ponto aonde quer chegar. Então tudo isso retrata em cima de uma visão da onde eu quero chegar, qual é a minha meta a ser atingida e a partir de agora começar então a desenvolver isso nas equipes, para evitar que eu tenha que voltar e dizer, olha, você não se comunicou corretamente, acabou gerando tal consequência. Isso eu estou esperando acontecer. Nesse caso, indiferente de acontecer ou não, eu estou já desenvolvendo uma melhor comunicação na minha equipe. Dia a dia eu faço esse treinamento de melhores comunicações. Eu treino e dou o exemplo de uma inteligência emocional, com empatia, sabendo gerir, tendo uma autogestão das minhas emoções e sabendo gerir as emoções dos outros. Eu automaticamente faço com que todo mundo tenha um foco no resultado, se mantém sempre com o resultado no horizonte para se atingir aquilo que eu preciso. Então eu deixo de ter um feedback, né, corretivo e passo a ter um feedback preventivo. Eu já sei o futuro,
sei todos os problemas que podem ocorrer e dia a dia eu vou desenvolvendo, ou hora a hora, ou minuto a minuto, do tamanho que for, obviamente, a sua meta. Então eu consigo prever e consigo prevenir que aconteçam-se esses erros e fracassos. É óbvio que não estamos livres de todos os erros e fracassos, porém, a gente reduz em pelo menos 80% das possibilidades de se acontecer algo. Ficou legal? Ficou entendido por vocês? Faz sentido para vocês? Então sempre ter esta visão, desenhar este quadro, esta pintura com o que eu quero atingir e a partir de hoje eu já desenvolver as competências e habilidades necessárias para chegar lá. Então imagina que você queira, sem equipes, né, como um líder de vida pessoal, imagina que você queira conquistar um emprego numa determinada área. Então se eu me vejo naquela área, eu me vejo naquele emprego, eu estou me colocando lá. Eu sei o que eu estou fazendo, eu estou me imaginando fazendo as atividades, eu estou me imaginando com as responsabilidades, com as minhas metas e objetivos que eu tenho naquele emprego, com o meu salário que eu estou recebendo, com tudo que envolve aquilo que eu estou visualizando na minha cabeça. Então eu já sei tudo aquilo. O que eu preciso hoje desenvolver para conquistar aquele emprego? Imagina que eu não tenho nenhuma especialização, imagina que eu não tenho nenhuma graduação. Então se eu quero ser um ótimo engenheiro elétrico, eu desde hoje tenho que fazer o quê? Estudar engenharia elétrica, estudar a parte de eletrônica, estudar outras coisas, me formar, fazer uma especialização dentro da engenharia elétrica na qual eu quero trabalhar. Tudo isso eu já sei o que eu quero. Então eu já estou desde agora levantando as competências, as habilidades, os comportamentos que eu preciso ter, as atitudes que eu preciso ter, e para isso serve para qualquer coisa. Eu desejo um determinado relacionamento. Tá, como é esse relacionamento? Quem é a pessoa do meu relacionamento? Como eu me vejo nesse relacionamento? Como é a interação? Como é a comunicação? Como é o carinho? Como é o afeto? Como é o amor? Como é o sexo? Como é uma série de coisas. Eu estou enxergando tudo isso, eu fiz um quadro, uma pintura, uma moldura, um filme, me vendo nessa situação desse relacionamento? Ok, para que eu tenha esse relacionamento, quais são as competências, habilidades, comportamentos e atitudes que eu preciso desenvolver? Eu vou ter determinados comportamentos, atitudes, porque se eu quero um determinado tipo de relacionamento, eu tenho que ter com coerência a mesma atitude e o mesmo comportamento. Então eu já estou prevendo, eu começo a me desenvolver, eu começo a adquirir essas habilidades e aí eu consigo então atingir aquele tipo de relacionamento que eu desejo. Ficou claro? Se tiverem dúvidas, coloquem aqui seus comentários. Nós vamos falar bastante sobre essa questão de feedback. Vou dar outras dicas. Se for necessário falar sobre um ponto específico que vocês tenham dúvidas, eu gravo um vídeo. Não esqueçam, aproveita aí que está aí, gostou do vídeo, dá uma curtida, já se inscreve no canal e marca o sininho para estar sempre recebendo os novos vídeos. Então, vamos lá. Lembre-se bem, como é que é o feedback legal? É o feedback visionário. É aquele feedback em que eu já me vejo com tudo aquilo executado, com tudo aquilo já conquistado. E a partir de hoje, do presente, eu começo a desenvolver habilidades, competências, comportamentos e atitudes. Então não mais passado e presente, e sim presente e futuro. É um deslocamento de tempo, é ter uma visão, é usar toda a sua parte de experiências e conhecimentos em busca de realizar aquela visão da melhor forma possível, sem a necessidade de voltar ao passado e ficar dando feedbacks constantes. Então, mais uma vez, inscreva-se no canal, dá uma curtida e marca o sininho para vocês estarem recebendo os novos vídeos. E se tiver qualquer comentário, dúvida ou sugestões de novos vídeos, coloca aqui nos comentários que eu vou aí gravar nos vídeos, fazer temas específicos para vocês sobre liderança, comunicação interpessoal, comunicação não violenta, inteligência emocional, autodesenvolvimento, empreendedorismo social, entre outros temas. Ok? Fico por aqui, um abraço a todos.